Então, vamos fazer um segundo exercício, agora focando em integrais. Então, vamos partir de um gráfico. Aqui tem um gráfico, aqui é 10, 0, menos 10 e menos 20. É um gráfico da velocidade em função do tempo, que é 2, 4 e 6 segundos. Então, 2, 4, 6. E então, esse gráfico passa aqui no 10 e no 2, é uma reta assim. Dessa maneira, ok? A gente tem que ter uma informação a mais. O x para o tempo de 0 segundos é 30 metros, ok? Então, esse daqui é o nosso x0. Okay. Então, a primeira pergunta ela pede para desenhar um diagrama de movimento para essa partícula. Então, aqui vamos desenhar x, aqui o 0. Primeiro vamos ver de onde ela sai e para onde ela vai. Bom, ela sai do 30 metros, certo? Foi o dado do problema. Então, vamos colocar 10, 20, 30 aqui. A partícula sai do 30 aqui. O que acontece com essa partícula? Ela tem velocidade positiva aqui no início. Então, ela tem velocidade positiva até um tempo de 2 segundos. E essa velocidade está diminuindo. Então, ela tem uma velocidade positiva, quer dizer que ela vai para o eixo x crescente, e a velocidade está diminuindo, quer dizer que no tempo posterior a velocidade fica menor. O que acontece depois de 2 segundos? Ela tem velocidade negativa, significa que ela está voltando nesse eixo aqui. Então, ela começa a voltar. E o módulo da velocidade está aumentando, quer dizer que ela está voltando e o módulo da velocidade está aumentando. Então, esquematicamente, é isso que acontece com essa partícula. Vamos pensar que isso aqui é um cachorro. Ele foi até o fim da rua, não achou nada para comer interessante ali e voltou. Okay? Então, foi, diminuiu o passo até chegar ao fim da rua, porque queria saber se tinha alguma coisa ali, e depois voltou correndo para chegar no outro lado da rua, para partir para outra rua e ver se tem algum lixo algum saco para rasgar, algum lixo para virar. Então, isso daqui é o diagrama de movimento da partícula. Aí, a segunda questão pergunta qual é o ponto em que a partícula vira. Então, a partícula vai virar exatamente nesse ponto em que a velocidade é 0, que ela fica em repouso ali momentaneamente e volta. Ela está indo no sentido positivo e depois volta no sentido negativo. Então, esse tempo a gente pode ler aqui direto do gráfico. É um tempo de 2 segundos. É quando a partícula volta ou retorna. Ok. Letra C agora. Vamos calcular agora x em função do tempo. Qual que é a expressão para x em função do tempo para essa partícula? Então, a gente viu que x em função do tempo é integral de v dt. Então, a gente tem que fazer a integral dessa equação aqui. A gente não tem essa equação ainda, então vamos escrever a equação aqui. Então, a gente tem uma equação de uma reta, certo? Então, v em função do tempo é uma equação de uma reta. A mais bx, coeficiente linear, coeficiente angular. Coeficiente angular você pode tirar de um delta y por delta x. Então, aqui um delta y 10 e um delta x de 2, e vai ser negativo, porque a velocidade está diminuindo, então é menos 5. E o a, por sorte aqui, do jeito que está desenhado, essa reta está passando aqui bem quando o eixo
quando t é igual a zero, então a gente pode ler direto do gráfico, a ali é 10. Então, v de t é igual a menos 5x, menos 5t mais 10. Isso daqui deveria ser um t, porque é um v em função do tempo. Vou escrever de novo, porque ficou muito feio. Menos 5t mais 10. A equação está correta, ó. Se a gente coloca t igual a zero aqui, a gente fica com v de t é 10, então v é 10 quando t é igual a zero. Se a gente bota esse ponto aqui, quando t é igual a 2, que fica 10, menos 10 mais 10 é zero. Então, a equação está correta nesses dois pontos, quer dizer que deve estar correta em todos os outros pontos. Ok, então essa é a equação da velocidade. Vamos deixar ela aqui. E agora a gente quer saber x de t. Então, a gente tem que integrar v dt. Então, a integral de menos 5t mais 10 em função do tempo. A integral de menos 5t, o menos 5 você repete. Agora, numa integral, você aumenta o expoente e divide pelo expoente, pelo novo expoente. E o mais 10, o expoente aqui do 10, o que é? Esse daqui é um t elevado a zero. Então, você tem que colocar um t elevado a 1 e dividir pelo expoente novo, que é 1. Mais uma constante. Essa constante vai ser o seu x0, ok? É o ponto inicial, ponto onde t é igual a zero. Então, agora a gente simplifica essa equação aqui. X de t é igual a menos 2,5t ao quadrado, mais 10t, mais o x0. Se vocês lembram do problema inicial, ao enunciado do problema, o x0 é 30. Então, essa é a equação para o x de t. Vamos fazer o seguinte agora. Vamos ver vamos comparar o que a gente obtém com essa equação com o que a gente obtém desse gráfico aqui, que é fácil de calcular a área. Então, vamos calcular o ΔX para um T1 indo de 0 até um T2 de 6 segundos, ok? Então, vamos calcular usando essa equação. ΔX é, então, daqui é o modo algébrico. Você tem que calcular o x1 e você tem que calcular o x2 para achar o ΔX. Então, o x1 é 0,030 e o x2 é menos 2,5 vezes 6 ao quadrado mais 10 vezes 6 mais 30. Fazendo essa conta, isso daqui dá zero. Então, ΔX, que é o x2 menos x1, dá menos 30 metros. Ok? Isso é o modo algébrico. Vou colocar o nosso gráfico aqui do lado para a gente fazer do modo geométrico, só para vocês verem como as coisas são iguais, deveriam ser iguais. Se não são iguais é porque eu fiz alguma coisa errada. Qual que é o modo geométrico? Você tem que calcular a área da curva de V contra T até o eixo horizontal. Se essa área estiver para cima, você conta positivo. Então, essa parte vai ser positiva. Se estiver para baixo, vai ser negativa. E aqui é fácil porque são áreas de triângulos, então é fácil da gente fazer. Quando é uma curva, daí, por isso que foi inventado o cálculo para você ter essa conta aqui e conseguir calcular. Mas como são triângulos, a gente consegue fazer isso facilmente. Então, aqui a gente tem um triângulo, triângulo 1, primeiro triângulo. Aqui a gente tem 2 segundos e aqui a gente tem 10 metros por segundo. Então, a área do triângulo 1 é 2 segundos vezes 10 metros por segundo. Segundo corta com segundo, 20 metros. Então, ó, aqui, a partícula se deslocou 20 metros
no sentido positivo nessa parte. O outro triângulo, que é assim... Ah, não, desculpa, falta dividir por 2, né? Dividido por 2, dividido por 2, então 10 metros. Se deslocou 10 metros e não 20 metros. Faltou dividir por 2, que não é retângulo. O outro triângulo vai de 2 até 6, o tempo, 2 até 6, então o total aqui é 4 segundos. E daqui vai do 0 até o menos 20, então aqui tem 20 metros por segundo. Então a área do segundo triângulo é 4 vezes 20 dividido por 2, 40 metros. Só que lembra, a área desse segundo triângulo é menos do que está para baixo da curva. Se vocês até usassem esse menos 20 aqui, ó, já iam ver que tinha que ficar negativo, né? Então, o deslocamento total vai ser a área do primeiro triângulo mais a área do segundo triângulo, que é negativa, que é 10 menos 40, que dá menos 30 metros. Vamos relembrar o que a gente tinha antes? Menos 30 metros! Uhul! Conseguimos! Então, tá vendo? São duas formas equivalentes. O cálculo de integrais foi desenvolvido exatamente para calcular quando você não tinha uma forma geométrica tão bonitinha e fácil de resolver quanto um triângulo, mas uma curva mais complexa, ok? Mas eu fiz esse exemplo exatamente para vocês verem que são equivalentes os dois modos e para vocês entenderem o que significa integral na prática.